Fala turma, tudo bem com vocês? Professor André para mais uma aula de Química. Hoje a gente vai dar continuidade com exercícios de átomo, ainda na parte 3 agora. Como já é de praxe, você que já é inscrito, já está acompanhando nossos exercícios, eu passo sempre no final da aula 3 exercícios aí para vocês se desafiarem em casa. E todo começo de aula eu corrijo os exercícios da aula anterior. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa o like e vamos aprofundar nossos conhecimentos na parte de Química. Beleza? Primeiro exercício que eu deixei para casa, do IFSP. O elemento químico magnésio, do número atômico 12, é um micronutriente indispensável para a realização de fotossíntese, sob a forma de íons de magnésio 2+, do cátion 2+, cátion bivalente. Pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons presentes no íon do magnésio bivalente, cátion bivalente, são respectivamente, lembra lá pessoal, na forma neutra ali, que não sem carga, o número de elétrons é igual ao número atômico, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, se ele tem número atômico 12, que é o número de prótons, então ele vai ter 12 prótons. Beleza. Só que aqui ele está perdido na forma ionizada, um íon 2+, ou seja, um cátion bivalente. Se é um cátion, ele perdeu o elétron. Cátion é íon positivo. Se é íon positivo é porque perdeu o elétron. Nesse caso ele perdeu 2. Então, o número atômico, que é o número de prótons desse íon, vai ser 12. E o número de elétrons desse íon vão ser quanto? 10, exatamente, porque 12 menos 2, que são o número de elétrons que foram perdidos, resta 10. Então, a alternativa mais coerente, pessoal, seria aqui, ó, para formar o número de prótons e o número de elétrons, respectivamente, a alternativa E, 12 prótons e 10 elétrons. Partindo para o segundo exercício, em relação à isotopia, isobaria e isotonia, podemos afirmar que, lembra lá, isotopia, isótopo, P de próton, próton, número atômico, mesmo número atômico. Isobaria, baria, massa atômica, mesma massa atômica. Isotonia, nia, N, de nêutron, mesmo número de nêutrons. Certo? Então, alternativa A. Isótonos são entidades químicas que possuem o mesmo número de nêutrons? Sim, é isso mesmo, verdade. A alternativa A seria já a correta. Vamos continuar para dar uma linha no nosso raciocínio. B. Isóbaros são entidades químicas que possuem o mesmo número de prótons? Não. Isóbaros são entidades químicas que possuem o mesmo número de massa, mesma massa atômica. Isótopos são entidades químicas que possuem o mesmo número de massa? Não. Isótopos são entidades químicas que possuem o mesmo número atômico. D. São relações que dizem respeito ao núcleo e à eletrosfera do átomo? Na realidade, não. Aqui, relações que dizem respeito ao núcleo e à eletrosfera do átomo, não. Eletrosfera é elétron, não estamos falando de isoeletrônico aqui, certo? E. São relações que dizem respeito apenas à eletrosfera do átomo. Menos ainda, pessoal. Não tem nada de isoeletrônico aqui, certo? Partindo para o segundo exercício, o terceiro exercício. Com relação aos átomos abaixo, temos 21 de número atômico, 50 de massa atômica para o X, 22 de número atômico, 50 de massa atômica para o Y, 21 de número atômico e 49 de massa atômica para o R. Podemos afirmar que Y e R são isótopos? Não. Y possui 22 de número atômico. R possui 21, então não são isótopos. B. X e R são isóbaros? Espera aí, vamos ver. X possui uma massa atômica de 50, enquanto R possui uma massa atômica de 49. Então não são isóbaros, pessoal. C. X e R são isótonos? Opa, vamos descobrir. 50 menos 21, pessoal, vai dar 29, correto? 49 menos 21 vai dar 28. Então, não. Nós temos 29 nêutrons, 28 nêutrons. Não são isótonos. Pessoal, D. X e R possuem o mesmo número de elétrons. X e R possuem o mesmo número de elétrons. Vamos verificar aqui. São íons? Não, não são íons. X e R possuem... já que eles não são íons
e eles possuem 21 prótons, então eles vão ter 21 elétrons respectivamente, correto? Então, X tem 21 elétrons, porque tem 21 prótons, e R possui 21 elétrons, porque possui 21 prótons. Então, X e R possuem o mesmo número de elétrons? Sim, eles possuem o mesmo número de elétrons, porque nenhum dos dois são íons, correto? E, só para encerrar aqui, a alternativa E, X e Y deveriam estar representados pelo mesmo símbolo químico? Não, porque aqui é 21 e 22. Porém, X e R deveriam estar representados pelo mesmo símbolo químico. Por quê? Porque eles possuem o mesmo número atômico. E o número atômico fornece a identidade do elemento químico. Ou seja, o mesmo elemento, independente se são isótopos ou não, se tem o mesmo número atômico, se tem o mesmo número de prótons no seu núcleo, aquele elemento químico é o mesmo. Certo, pessoal? O elemento químico é o mesmo. Então, partindo para os exercícios dessa aula. E FSP. Considere a tabela a seguir que fornece características de 5 átomos. 1, 2, 3, 4, 5. Daí nós temos o número atômico, o número de massa e o elétrons na camada de valência. Beleza? Ele pergunta, são isótopos entre si, ou seja, possuem o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. A, 1 e 2? A, 1, opa, 11 prótons. 2, opa, 11 prótons. São isótopos entre si. Seria, então, a alternativa A. A B seria? Não, porque, ó, 2 e 3. 2 possui 11 prótons, 3, 19 prótons. C, 1, 2 e 3, menos ainda. D, 3 e 4? Não. Do número isótopos, mesmo número de prótons. Nesse caso aqui, 1 e 2. Beleza? Próximo exercício, pessoal. O quadro a seguir fornece algumas informações a respeito de um átomo não neutro de elemento genérico X. Beleza? Ele fala que tem 30 prótons, 36 nêutrons e 28 elétrons. Dado importante, dado muito importante. Com base nas informações do quadro, é possível classificar o elemento genérico X como um A. Átomo neutro, pois possui a mesma quantidade de prótons e elétrons? Não, pessoal. Se o número de prótons e o número de elétrons não é o mesmo, então esse átomo ele pode ter perdido o ganho de elétrons, correto? Nesse caso específico, ele tem 28 elétrons, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele é um íon positivo, ou seja, um cátion. No caso, um cátion bivalente, beleza? Então não é um átomo neutro. F. Na realidade aqui já percebemos que fugiu um pouco da ABCDE, mas continua, segue o baile. F. Um ânion, pois se encontra com a mesma quantidade de prótons e nêutrons. Nada a ver. Um ânion, não. Primeiramente um ânion não, porque é um cátion. Se perdeu o elétron, é positivo. Então, cátion. Porque se encontra com a mesma quantidade de prótons e nêutrons, não tem nada a ver isso, pessoal. Você tem que entender que o íon está relacionado com a quantidade de elétrons. Agora, não, prótons e nêutrons não entram muito nesse contexto aqui. G. Um ânion, uma vez que há mais carga negativa do que positiva. Não é um ânion, porque tem mais carga positiva do que carga negativa aqui. É o contrário, é um cátion. H. Um cátion porque o número de elétrons é menor do que o número de nêutrons. Não por causa disso, é um cátion, mas porque o número de elétrons é menor do que o número de nêutrons, não seria o mais adequado, digamos assim. O nêutron não entra nessa conversa, pessoal. E I. Um cátion, pois possui excesso de 2 cargas positivas. Sim, existem 2 cargas positivas em excesso, pessoal. Por quê? Porque 2 cargas negativas acabaram saindo dessa estrutura atômica, formando um cátion bivalente. Então, a alternativa correta seria a alternativa I ou E, depende daí. Beleza? Mas a última alternativa. Beleza? Próximo exercício, pessoal. O urânio, que é um elemento, urânio de número atômico 92. Ficou meio ruim aqui, mas número atômico 92. Anota no seu caderno aí. Urânio, embaixo, 92. Beleza? É um elemento químico, é um elemento bastante conhecido por sua propriedade radioativa. Essa propriedade está associada a uma grande liberação de energia da ordem de 10 kJ. 10
10 elevado a um número, tá difícil ver, quilojoules. Como ocorre na fissão do isótopo 235 de urânio. Ou seja, o isótopo 235, anota aí, massa 235, beleza? A estrutura atômica do isótopo citado é corretamente descrita pelas seguintes quantidades. Vamos anotar aqui. Vamos pegar aqui. Nós temos urânio 235 de massa atômica e 92 de número atômico, pessoal. Então, ele quer saber número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons. Então, primeira coisa aqui, pessoal, número atômico, que significa, número atômico é a mesma coisa aqui, o número de prótons. Então, se tem 92 de número atômico, igual 92, beleza? É um íon? Não, não é um íon, não está no formato de um íon. Então, se não é um íon, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, o número de elétrons também é 92. Número de nêutrons, nós temos a massa. Então, massa atômica é igual o número atômico mais nêutrons, ou seja, número de nêutrons é igual massa atômica menos número atômico. Então, número de nêutrons é igual 235 menos 92. Número de nêutrons vai ser igual a, deixa eu ver aqui, vai dar 235 menos 92, tira 30, vai ficar 205 menos 62, tira 60, vai ficar 145, 143, por aí. 143, exatamente, pessoal. 143. 143. Dessa maneira, então, pessoal, olhando as alternativas, 92 prótons, 143 nêutrons, 92 elétrons, correto? Qual alternativa é coerente, pessoal? Aqui, ó, alternativa D de dado. 92 prótons, 143 nêutrons e 92 elétrons. Beleza, pessoal? Exercício bem bacana aí para ser trabalhado também. Vamos ver aqui. Sabendo disso, então, pessoal, para a próxima aula eu vou deixar de praxe aqueles 3 exercícios para vocês resolverem, estudarem e fixarem ainda mais esses conceitos que nós estamos trabalhando. Beleza? O exercício aqui da PUC de Minas Gerais, o primeiro. Segundo exercício aqui da UFC. E o terceiro exercício da MAC. Beleza, pessoal? Não se inscreva, não se esqueça de estar acompanhando nossos vídeos. Se inscreva, ok? Grande abraço do professor André. Tudo de melhor para vocês sempre. Valeu!